Queremos saudar a todos, né, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, 3 de abril, né, sábado, nós estamos aqui diretamente ao vivo, né, da nossa residência aqui, para juntos cultuarmos ao Senhor. Eu quero convidar você para estar conosco, né, nesse momento de adoração a Deus, de reverência, né, de dar a Deus, oferecer a Deus o nosso culto racional, né, oferecer a Deus um culto agradável a Deus. Então eu quero convidar você para você esteja conosco, participando desse momento, né, e com certeza Deus há de falar aos nossos corações, falar às nossas vidas nessa noite, né. Eu já quero desejar, né, as bênçãos de Deus assim, sobre a sua vida, sobre o seu lar. E vamos elevar uma palavra de oração, né, de gratidão nesse momento diante do Senhor, pedindo a Ele assim, a sua bênção sobre as nossas vidas. Vamos dar aqui o Isaac, né, para nos elevar uma palavra de oração. Amém. Querido Deus, amado Pai, Senhor, muito obrigado por mais um dia de vida, por estar aqui na Tua presença, por ter me dado saúde, por estar aqui. Me livre de todo mal, abençoe nosso dia cada vez mais. Esse fim de dia, nos abençoe, dá uma noite abençoada. Abençoe nossas vidas, livre de todo mal, perdoe nossos pecados. Vem dar saúde a quem necessita de saúde, vem dar conforto a todas as famílias. Em nome de Jesus que eu te peço. Amém. Amém. Graças a Deus, né? Hoje, antes de nós estarmos louvando a Deus, queria desde já trazer até uma palavra com relação a esses dias, né? Amanhã é comemorado a Páscoa, sexta-feira, acho que sexta-feira foi até um feriado, né? Sexta-feira, a Paixão de Cristo, né? Uma coisa assim, né? Hoje, sábado de Aleluia e tal. Então, pessoas me questionaram com relação à questão da comemoração da Páscoa, né? Já de começo de história, né? Páscoa não tem nada a ver com ovo, não tem nada a ver com coelho, não tem nada a ver com nada disso. Não tem nada a ver com isso. A Páscoa, na verdade, é uma comemoração judaica. Os cristãos adaptaram essa data comemorativa, mas Páscoa quer dizer passar por cima, né? Fazendo alusão exatamente à última praga lá do Egito, em que o anjo da morte veio sobre o povo do Egito, né? O anjo da morte sobre os primogênitos e os filhos de Israel, né? Que foram orientados exatamente a matar o cordeiro, e passar o sangue do cordeiro nos umbrais das suas portas, naquela porta em que estava ali aquela marca, né, do sangue do cordeiro. O anjo passava por cima e não atingia exatamente aquele lar, aquela casa. Então, a partir daí, né, Moisés ele passou a comemorar a Páscoa, né, esse momento, e na comemoração da Páscoa era sacrificado um cordeiro e as pessoas comiam pães asmos, sem fermento, e a questão do fermento era algo muito sério, né, que não poderia ter no pão, porque quem tivesse pelo menos fermento naquela data, naqueles dias, em sua casa, era passivo até de morte, né, por questão do fermento que não poderia ter no pão, e comia ervas amargas também nessa comemoração. E você me pergunta, mas o que isso tem a ver conosco? Tem a ver com a gente, né? Claro que aquilo ali estava trazendo uma mensagem em relação ao Cordeiro de Deus que ia remir o mundo. Estava falando sobre Jesus Cristo, que era o Cordeiro de Deus. Quando João Batista vê Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Fazendo menção exatamente que Jesus é o Cordeiro que foi imolado, foi morto exatamente para perdão dos nossos pecados. Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, o justo morrendo pelos injustos. E Jesus, ele como ele comemorou também todas as festas, todas as comemorações judaicas, Jesus, ele participou do contexto judaico, ele comemorou com seus discípulos a Páscoa, e na comemoração de Jesus com seus discípulos, ele apresenta exatamente o pão,
e o vinho, e ele diz, olha, isso aqui verdadeiramente é a minha carne, isso aqui verdadeiramente é o meu sangue, né? Fazendo menção exatamente da sua morte, a morte na cruz. Ele derramou o seu sangue na cruz para perdão dos nossos pecados. Ele entregou-se a si mesmo para perdão dos nossos pecados. E evidentemente a igreja, ela passou exatamente a comemorar exatamente a morte de Jesus, né, na celebração da ceia do Senhor. Evidentemente que essa comemoração da Páscoa que nós temos hoje é fruto católico, né, da igreja católica, como também a maioria das igrejas evangélicas também resultaram exatamente de dentro da igreja católica, né, a própria igreja reformada, a igreja da reforma protestante, ela surge de dentro da igreja católica. Então ela traz também consigo, né, toda a cultura católica também, embora tenha tirado muita coisa, mas muita coisa também ela continua aplicando exatamente na sua liturgia. Com relação, evidentemente que tem muitas igrejas hoje, não são reformadas, já são vindas das igrejas reformadas, já são uma reforma da reforma, né, podemos dizer assim. Então, com certeza vai acrescentar mais coisa aí, né? Igreja neopentecostal nem se fala, né? O sincretismo adquire até da macumba, de espiritismo, de tudo que é coisa, né? Acontece um sincretismo medonho no meio desse pessoal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: toda essa comemoração em relação à Páscoa que nós temos é a mesma coisa com relação ao Natal também, ele segue também o mesmo princípio, né? São frutos exatamente da herança católica, né? Porque a realidade, na verdade, na prática, né, a igreja ela celebra a Páscoa, né, todas as vezes que nós participamos, né, da ceia do Senhor, né, nós celebramos, né, a morte de Jesus Cristo, né, a morte de Jesus Cristo, que ele morreu para a remissão dos nossos pecados. Jesus fazer isso em memória de mim. Se você quer tirar uma data específica para isso, tem um problema? Não tem nenhum problema. Isso eu estou trazendo essa palavra apenas como esclarecimento, né? Esse negócio de não come carne, na sexta-feira não come carne, isso é coisa católica, não tem nada a ver com cristianismo, não tem nada a ver com Bíblia, isso aí não tem nada a ver com nada, né, de vida cristã, né? Isso é cultura católica, né? Então eu quero só trazer esse esclarecimento, que às vezes a pessoa tem, né, e muitos evangélicos, né, vivem essa mesma prática católica, né? Não come carne, não come não sei o quê, não faz isso, não faz aquilo outro, né? Então, eu quero dizer que eu quero só trazer uma palavra de esclarecimento, que na verdade isso não tem nada a ver com cultura cristã, da igreja primitiva, prática da igreja primitiva, nada disso, é uma cultura da igreja católica, né? Se você faz isso, você faz isso, né? A Bíblia diz que quem faz para Deus, né, que faça para Deus, né? Aquilo que você está fazendo, se você está fazendo para Deus, né, ou para agradar homens, ou para agradar a si mesmo, não sei, mas cada um faz de acordo com o que acha melhor. Vamos louvar ao Senhor, e eu quero reforçar exatamente, se você deseja que esteja louvando ao Senhor, nós estamos ao vivo, né? Você pode mandar uma mensagem e pedir, né, que a gente está atendendo assim o seu louvor, né? Tem um pedido hoje da irmã Alice, mas nós vamos cantar no final, né? Que é Vinde a mim, né? Nós vamos deixar cantar no final, que é um hino até com uma certa mensagem de apelo, né? De voltarmos para Deus. E eu quero deixar assim para o final, assim, esse cântico a pedido da irmã Alice, ali lá do Alice, né, do esposo do irmão Preto, né? Então nós vamos estar louvando assim lá no final, né? E nós iremos louvar a Deus com dois cantos. Se você tiver desejo que a gente esteja louvando, você pode fazer assim, mandar um pedido, né? Mandar pela mensagem aí das redes sociais, e que a gente vai estar atendendo, né? E eu quero também desde já reforçar, né? Se você acha que esse momento, né, tem abençoado a sua vida, compartilhe com outras pessoas, compartilhe nas suas redes sociais, né? Com certeza vai atingir o maior número de pessoas,
E o nosso desejo é exatamente que o maior número de pessoas seja abençoado. Nós estamos fazendo isso aqui, evidentemente nós somos abençoados, né? Quem está louvando a Deus e falando de Deus, nós estamos sendo edificados e abençoados. E o nosso desejo também é que abençoar o máximo de pessoas, por isso que estamos transmitindo pelas redes sociais, logo porque também, até então, nós não estamos podendo estar participando, de estar junto, né, por questão dessa pandemia e tal. Mas o nosso desejo é estar abençoando o maior número de pessoas. Sei que pelas redes sociais é muito complicado, né, essa interação, mas o nosso desejo é que você seja abençoado e vamos abençoar e possamos abençoar a Deus de muitas outras pessoas. Vamos louvar a Deus com um cântico. Esse cântico, ele tem uns anos, né, que o tempo que eu aceitei Jesus, mais de 20 anos atrás, já cantava ele. Eu quero louvar a Deus com esse cântico. A princípio, se você conhece, louve juntamente conosco. Se não conhece, medite na letra desse cântico, que ele com certeza tem algo muito especial. Esta paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou. Não olha as circunstâncias. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou. Olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou.
circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, seu grande amor, não ninguém conquista. Alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, seu grande amor, não ninguém conquista. Alegre estou.
Graças a Deus. Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre vencer a tentação. Foi isso que foi proposto para nós. Estamos falando nessa noite. Eu queria usar o primeiro texto, antes de começar, a gente vai levar os textos bíblicos, mas eu queria ler primeiro em 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13 diz assim a palavra do Senhor: não sobreveio a vocês tentações que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Quero ler também Tiago 1, 13, versículo 13 ao versículo 15, que diz o seguinte: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera morte. Será que será que você, nós temos cedido às tentações em que sobrevêm sobre a nossa vida? O interessante é que no texto em que nós acabamos de ler, ele fala em que a origem da tentação está exatamente relacionado ao pecado. E o texto que nós acabamos de ler também, ele fala outra grande verdade, é que nós somos tentados pelos nossos próprios maus desejos. Preste bem atenção exatamente esse círculo. Ele tem o mau desejo, o nosso mau desejo, que nos leva à tentação, que leva ao pecado e que leva à morte. É isso que Tiago ele acabou de declarar aqui. O nosso mau desejo, nós somos arrastados, seduzidos, é isso que ele fala no texto. Esse desejo nosso, ele concebe, ele dá luz ao pecado em nós. O que é esse mau desejo? O que é esse mau desejo? É o que a Bíblia fala de concupiscência. É uma palavra até um pouco ruim da gente pronunciar. Concupiscência, ele é exatamente esse mau desejo. É aquele desejo, intenso, aquele desejo forte, o forte desejo, é o anseio, que também pode ser traduzido também como luxúria, também pode ser traduzido também assim. E tentação, a tentação, ele significa provar ou tentar, ou testar. Às vezes a gente coloca uma certa diferença entre a tentação e a provação. Porque a tentação, ele é proveniente exatamente do nosso mau desejo. É o desejo nosso. E provação, a pessoa direciona mais com relação a essa dificuldade da vida em que você precisa superar, precisa vencer. É como fosse a prova, A prova. E na verdade se mistura muito porque está muito relacionado uma coisa com a outra. Porque nós somos provados exatamente dentro daquilo que nós somos tentados. Exatamente, nós somos provados exatamente na tentação em relação a resistir ao pecado. E isso é resistir à tentação.
Porque todos nós passamos por prova na nossa vida. A nossa vida é uma prova. Você pode até dizer assim, não, mas eu não tenho nada a provar a ninguém. Nós temos muitas coisas a provar. Né? Provar para a família, para a sociedade. Se você está fazendo um concurso, você deseja ser aprovado no final. E a sua vida ela precisa ser uma vida aprovada. Aprovada por Deus. Porque diante de Deus não importa tanto as circunstâncias diante de Deus. Para nós importa muito, né? As circunstâncias valem muita coisa para nós, né? A pessoa de repente está passando por privação, ou está desfrutando de riquezas, de prosperidade, você está passando por uma enfermidade, ou você, né, goza de perfeita saúde. Isso para nós faz toda a diferença. As circunstâncias da vida, as coisas estão fluindo, está dando certo para você, ou as coisas, né, dá tudo errado, parece que você tem um azar, parece que só as coisas só, sabe, as coisas só dá errado para o seu lado, não dá nada certo, né? Parece que tudo conspira contra você. Isso para nós faz muita diferença, dentro das nossas relações, isso faz muita diferença. Só que para Deus, isso não tem tanta importância para Deus. Porque o que tem importância para Deus é exatamente o nosso coração. O nosso coração, quando nós estamos próximos, o nosso coração, quando nós estamos passando por privação. O que é que nós fazemos com a situação que nós estamos vivendo? Seja de prosperidade, seja de escassez, seja de saúde, seja de enfermidade. Como é que estamos gerenciando tudo isso? Esse foi o grande desafio na vida de Jó. Quando Satanás apresentou, é muito fácil, porque ele é fiel a ti, ele aí, né, está te louvando, está te bendizendo aí, né, ele cultua a ti, ele se volta para ti, mas é porque também tudo dá certo para ele. E Deus disse assim, não seja por isso. Não seja por isso. E quando as coisas dão tudo errado, Jó ele continua sendo fiel a Deus. E Deus depois dá tudo em dobro, dá Jó e tal, mas assim, o que importa na realidade, dentro desse cenário, o que importa para Deus exatamente é como a sua resposta diante da situação que você está vivendo agora. Como você está respondendo exatamente esse momento. O que é que, se você está vivendo prosperidade, como é que você está respondendo à prosperidade? Como é que você está fazendo? Você está glorificando a Deus na sua prosperidade? Se você está passando escassez, você está glorificando a Deus na escassez? Jó lhe disse o seguinte, olha, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Sabe, ele não estava reclamando, ele não estava se queixando, ele não estava, sabe, culpando a Deus por aquela situação. Porque Deus, ele está observando, Deus está nos vendo. Deus está vendo exatamente a resposta que nós estamos dando a Ele, diante da situação que nós estamos vivendo. Será que você está disposto a dizer, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Essa é exatamente essa resposta que Deus ele quer ver assim, de cada um de nós. E a tentação na nossa vida, ela tem a origem exatamente dentro do nosso coração. É o seu mau desejo. É o seu mau desejo. Ela está dentro do seu coração. A tentação vai gerar prejuízo na nossa vida. O Antigo Testamento, né, a Septuaginta, né, o Velho Testamento, a palavra morte, ela tinha um significado, um sentido de destruição, de perdição, de miséria, né, de desgraça, indicando tanto a morte física, como também a exclusão da presença de Deus, né, da benevolência de Deus, da bênção de Deus. Isso, consequentemente, da desobediência. O Novo Testamento, a morte também, ela tem a denotação da rejeição em relação ao reino de Deus.
E ele inclui aquela ideia também de morte física também. Mas essa morte física ela é agravada exatamente pela condenação eterna. Uma separação completa da presença de Deus. Então, sempre isso vai gerar, né, a nossa concupiscência, o nosso desejo, o nosso mau desejo, ele sempre vai gerar a morte e destruição. Olha o que é que diz lá em Mateus 7, 21, 23, ele diz o seguinte: porque do interior do coração dos homens, olha, do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Aí ele vai dizer, ó, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Então, existem, na realidade, uma lista interminável exatamente de males que procede exatamente do nosso coração. Procede assim de dentro de nós. E durante esses dias, nesses últimos dias, nós temos dedicado exatamente a nossa palavra, a nossa mensagem, exatamente esses problemas que estão dentro de nós. Problemas em que estão enraizados dentro de nós, que Deus ele quer tratar exatamente do nosso coração. Às vezes estamos tão preocupados com o problema financeiro, o problema de saúde, o problema, né, no trabalho, nos relacionamentos, e muitos problemas que nós enfrentamos na vida, né, de pais com filhos, familiares, etc. E tal. Mas esquecemos exatamente que o nosso maior problema, na realidade, não é isso que está aparecendo lá fora. O nosso maior problema é aquilo que está lá dentro. Porque não adianta você, sabe, fantasiar o negócio, sabe, trocar de roupa, pentear o cabelo, tomar um banho, quando o seu coração ainda continua sendo mau e perverso. Não adianta você vestir uma roupa de religiosidade, não adianta você, sabe, colocar uma máscara, né, de um ser religioso, não adianta você vestir uma capa, né, de alguém correto e direito, quando por dentro existe uma podridão dentro do seu coração. Por isso Jesus chamava os homens religiosos lá da sua época de sepulcros caiados. Por fora estava bonito, mas por dentro era uma podridão. Então existem vários tipos de pecado em que atinge, e nós somos tentados a pecar. Existem os pecados de temperamento, né, que é a ira, o maltrato, a violência, a tirania, a manipulação, a arrogância. Tem os pecados de ordem financeira, que é o roubo, a infidelidade, a exploração, a independência, a mentira, a desonestidade. Interessante que a gente colocou também a independência. Porque, como a gente já refletiu um momento, uma das mensagens aí, anteriores, nós refletimos sobre a ganância, né? E um dos problemas da ganância é exatamente essa busca pela independência, por você confiar no dinheiro, né? O amor ao dinheiro, né? Você está colocando no dinheiro exatamente a sua segurança, o alicerce para a sua vida, né? Seu dinheiro, você está confiando no dinheiro, deixa de confiar em Deus e passa agora a confiar no seu bolso, que é exatamente essa busca pela independência. E nós somos tentados também, um dos pecados também que nós somos tentados, é a omissão. Às vezes a pessoa pensa o seguinte: não, mas eu não estou fazendo nada de errado. Eu não estou fazendo nada de errado. Só que o problema é que você não está fazendo nada de certo. Isso também é pecado. Pecado não é somente você cometer algo de errado. É você saber o que é certo. Você saber o que você deve fazer e você não faz.
isso também é pecado. A Bíblia diz que aquele que sabe que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Então não pensem que pecado é apenas você praticar isso ou aquilo de errado. Não. O fato de você não fazer nada certo também, você está pecando. Porque você está se omitindo exatamente. E o pecado, e esse é o pecado da omissão. Existem pecados também de ordem sexual, né, que é a perversão sexual, a infidelidade, a pornografia, a prostituição, a manipulação, masturbação, homossexualidade, a Bíblia aqui diz, né? Homossexualidade, o pensamentos impuros, né? Abusos sexuais, né? E tem pecados também relacionais, relacionados ao nosso tato com as outras pessoas, que é o ressentimento, o ódio, o julgamento, a mentira, a frieza, a inveja, a maledicência, o egoísmo, a obscuridade, a vingança. E existem pecados de contaminação espiritual, a idolatria, a simpatia, o esoterismo, o apego às práticas religiosas também pode ser incluído nisso. Mas como é que a gente pode vencer todas essas tentações? Como nós podemos vencer? E esse é o nosso foco nessa noite aqui. O meu desejo é que você vença todas as tentações em que sobrevêm sobre a sua vida, né? Para que você seja bem sucedido na sua caminhada cristã. Em Gálatas 5, 16, diz assim a palavra do Senhor: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da vossa carne. Você quer, de fato, de verdade, não satisfazer esse mau desejo, esse desejo do seu coração, esse mau desejo que está dentro de você? Gálatas traz uma receita. Ele diz o seguinte: vocês precisam viver em Espírito. Ele diz: você precisa viver com Deus. Porque cristianismo não é apenas você obedecer uma série de regras. Não é você ter uma série de práticas. Você está exatamente realizando uma série de cerimônias, uma série de rituais. Cristianismo não é isso. Cristianismo é uma vida com Deus. É um relacionamento com Deus. Não é a questão de você ir ao culto, fui lá no culto, eu cumpri com a minha obrigação. Né? Eu bati o ponto lá, né? Bati o ponto, cumpri com a minha obrigação, agora, né? Deus fica aí, eu vou para a minha casa. Cristianismo não é isso. Esses dias, Deus tem nos desafiado exatamente para nós nos despertarmos exatamente para o culto, o nosso culto a Deus, que está muito acima exatamente de um momento da igreja. Eu não quero jamais desprezar um momento da igreja que é essencial, importante. Nós sentimos falta desse momento, é importantíssimo. Depois aqui nós vamos falar mais na frente como é importante exatamente nós estarmos juntos na igreja. Hoje ainda vamos estar falando um pouco sobre isso. Mas é necessário nós termos uma vida particular, individual com Deus. Jesus diz o seguinte: olha, quando orares, entra no teu quarto, fala em secreto com Deus. A vida cristã é uma vida em secreto, uma vida de relacionamento secreto com Deus. Se você quer vencer as tentações da sua vida, você precisa ter uma vida com Deus. E você precisa fugir do pecado. Ele diz o seguinte: quando você viva pelo Espírito, ele diz: de modo nenhum vocês satisfarão o desejo da vossa carne. Precisamos fugir completamente. Isso é muito sério. Precisamos nos afastar completamente do pecado em nossa vida. O interessante é que quando Satanás se apresenta a nós como um leão lá, rugindo, né, com muita força e com muito vigor, parece que nós temos uma facilidade de resistir a esse momento. Quando Satanás chega assim, né, com tudo, né, se mostrando as suas garras, a gente parece que tem
gente tem uma tendência maior de resistir, sabe, de ir para cima. Mas quando ele vem de maneira sedutora, as coisas se complicam. E é exatamente nesse momento em que você não pode jamais ter um diálogo, você não pode jamais ficar, sabe, alimentar algum tipo de pensamento. Você precisa fugir completamente. Olha o que aconteceu com Eva, lá no começo. Satanás chega com aquela conversinha mole e tal. Ah, você, né, e tal, você será semelhante ao Altíssimo. Todo aquele jogo de sedutor. Interessante quando você olha a história de Davi. Pronto, você olha a história de Davi. Quando Davi chega na batalha, Davi é só um rapazinho. Davi. Quando ele chega na batalha, está lá o gigante, né, desafiando, aí não tem homem não, aí no meio de vocês e tal, para me desafiar e tal, aquele negócio todinho. Davi, quando encontra aquela situação, um gigante lá, tal, desafiando todo mundo, Davi vai para cima. Davi vai para cima com o peito aberto e vai lá e vence, né? Você vem contra mim com espada, eu vou em nome do Senhor dos exércitos, eu vou contra ti. E Davi, aquele rapazinho lá, derrota o gigante lá, é vitorioso. Que coisa maravilhosa. Mas quando Davi está lá no seu palácio, passeando lá no seu palácio, e vê aquela mulher lá, né, tomando banho, e é seduzido exatamente, né, por aquela mulher, o desejo do seu coração, o mau desejo, Davi, ele segue exatamente aquele momento, ele segue aquele seu desejo, pratica adultério, pratica homicídio em relação àquela situação. Davi, ele cai exatamente naquele momento. Então você não pode brincar com os seus desejos maus. Não dá para você brincar com isso aí. Não tem condição de você brincar exatamente com isso. Você precisa, em relação à sedução do pecado, você precisa ser totalmente radical. Precisa fazer como José. José, quando se viu exatamente encurralado, exatamente pela sedução, exatamente da mulher de Potifar, ele não tem outra atitude, pernas para que te quero, ele corre, ele foge, ele sai correndo dali. Ele sai correndo, e é exatamente essa atitude que a gente precisa ter em relação ao pecado, ao desejo desse nosso coração. Não adianta você ficar, sabe, conversando, sabe? Não adianta você ficar alimentando os pensamentos da sua mente, né? Mas se fosse assim, se fosse assim, não adianta você ficar fazendo isso, sabe? Não adianta você ficar trocando mensagens, sabe? Não adianta, porque isso vai acabar mal. Não vai dar certo. Não adianta você ficar alimentando esse negócio que não vai dar certo. Não vai dar certo. Sabe? Não, mas só um pouquinho, só isso, só aquilo outro, isso não vale nada, isso é besteira, não sei o quê, perepepê. O mau desejo, você não pode facilitar com essa tentação. Jamais você pode dar mole para isso. Você precisa romper exatamente logo no início, no começo. Eu me recordo quando estava no aniversário lá da congregação da Coab, né, lá na quadra. E uma cena me chamou muita atenção. Né, que quando lá na quadra tem um buracozinho onde bota, né, o cano, né, para botar a rede de vôlei, né, para brincar de vôlei, botar o canozinho lá e enfiar. E depois tiram, mas o buraco lá e deixaram aberto. Botaram uma tampinha, ficou um buraco lá aberto no meio da quadra. Eu me recordo que o Azaf estava lá andando, correndo, e pum, tacou o pé dentro do buraco. Né? Que o sapato dele ficou preso e ele caiu lá, machucou o pé, e ficou chorando e tal, e passou um pedacinho chorando depois. Eu fiquei só observando aquela cena.
E quando ele melhorou um pouco lá, o pé dele lá e tal, já estava melhorzinho, começou a pisar no chão e tal, e como ele foi andar de novo, a cena me chamou muita atenção porque quando ele olhou para o buraco, ele deu uma volta assim, bem por longe, né, daquele buraco. Ele não quis nem chegar perto exatamente daquele buraco. Porque ele era como se ele estivesse dizendo assim, rapaz, esse negócio aí é perigoso, né? Não vou nem chegar perto disso aí. Não me pega mais não. Né? Isso aqui não me pega mais não. Só que o problema de muita gente é porque fica brincando exatamente com o pecado, sabe? E tem um negócio lá que prejudica, que faz mal, gera morte, gera destruição. Mas ainda continua lá, sabe? Parece que... Uma frase de Martinho Lutero, ele disse o seguinte, que nós não podemos impedir que um pássaro ele voe sobre a nossa cabeça. Você não pode impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça, mas nós podemos impedir que ele faça um ninho nela. Essa é a grande questão. O mau pensamento ele vai surgir, sabe? A vontade, o desejo, sabe? De esganar um, matar um, de se vingar, o desejo de fazer isso, fazer aquilo outro, o desejo de, sei lá, fazer lá o quê? Imagina aí. Mas o desejo, o mau desejo, ele vai surgir no nosso coração, na nossa mente. Agora você ficar alimentando isso aí, deixar que isso faça todo... Porque tudo isso começa no pensamento. Tudo isso começa na nossa mente. Não adianta você ficar atrás de domar, sabe? Não, eu sei até onde vai os meus limites. Você não pode confiar exatamente no seu coração. O nosso coração é enganoso. Você não pode confiar na sua carne. Ela é perigosa. Porque o que ganha a nossa atenção, ganha você. Aquele que ganha a sua atenção, ganha você. Tenha muito cuidado com o que você coloca diante dos seus olhos. A Bíblia diz que a lâmpada do corpo são os olhos. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Então você precisa ter muito cuidado. Aquele que está ganhando a sua atenção, tenha muito cuidado, porque você está olhando nas mídias, sabe? Você tem que ter muito cuidado. Exatamente aquilo que quer ganhar você. Você já viu aquela frase, você é aquilo que você come? Pois na realidade, você é aquilo que você come. O que é que você tem comido? O que é que você tem alimentado na sua vida? Tiago 5,16 diz o seguinte: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Se nós queremos vencer as tentações, precisamos fugir das tentações, fugir do pecado. E também precisamos utilizar os mecanismos espirituais de defesa. Quais são os mecanismos espirituais de defesa? Duas coisas importantes aqui que esse texto de Tiago ele fala. Ele fala em que precisamos de outras pessoas na nossa vida. Eles confessam os seus pecados. Nós precisamos da igreja. Né? Esse ponto que eu queria destacar. Precisamos da igreja, precisamos de outras pessoas, precisamos interagir com outras pessoas. Igreja é isso. Porque é na igreja em que nós somos curados. Na interação com outras pessoas dentro da igreja. É na igreja em que somos edificados. É na igreja em que nós somos fortalecidos. Como nós precisamos? Quantas e quantas pessoas têm estado desanimadas, nesses momentos em que estão distantes das outras pessoas? Embora que temos os mecanismos das redes sociais aí para aproximar pessoas de pessoas que estão longe, para deixá-las perto, muitas vezes também as pessoas que estão perto ficam longe da gente, porque ela tem essa dinâmica de aproximar as que estão longe e afastar as que estão perto. Mas, assim, dentro de todo esse contexto, nós ainda temos essas ferramentas de procurar, mas nós precisamos de calor, precisamos de abraço, precisamos de beijo, precisamos
de pessoas, sabe, fazendo cara feia para a gente, precisamos de pessoas sorrindo para a gente, e precisa dessa interação com outras pessoas. E isso é igreja. Igreja é interação, né? É o corpo de Cristo, é um mecanismo. Um precisa do outro, um completa o outro, né? Um auxilia o outro, né? Cada parte, né? Elas têm uma cooperação mútua, né? Sobre cada parte. Isso é um corpo. A igreja, comparada ao corpo, o corpo é uma unidade, embora feito por várias partes. Você não pode caminhar sozinho. Você não pode estar sozinho. Que a gente já tem falado bastante. Aí daquele que estiver sozinho, caindo, né, quem vai levantar? Mas, estando dois, né, o outro levanta. Você precisa de outras pessoas na sua vida. E compartilhar também com as outras pessoas. Né? Que ele diz assim, ó, confessai os vossos pecados uns aos outros. Pela oração do justo, né? Ele pode muito, é um poder, exatamente a oração, né? A oração da igreja. Se, na verdade, as nossas enfermidades, ela tem a medida dos nossos segredos. Né? Se você tem muitos segredos, com certeza você tem muitas enfermidades. Se existe algo em que você... algum assunto, alguma coisa que você não pode passar e falar para as outras pessoas, com certeza esse assunto está fora de controle na sua vida. É algo em que você não está tendo mais condições de controlar. Paulo diz que a nossa vida é um livro aberto, lida e vista por todas as pessoas. Então tenha muito cuidado com aquilo que você está guardando, escondendo das pessoas. Seja um livro aberto, né, para todas as pessoas. Terceiro ponto, em 2 Pedro 2,19 diz o seguinte: prometendo-lhe liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção. Pois o homem é escravo daquilo que o domina. A nossa vida é um reflexo daquilo que nós alimentamos, como eu já falei. Então, se você quer vencer o pecado, vencer a tentação do pecado, você precisa ter muito cuidado naquilo que você está alimentando a sua vida. Em que espaço a palavra de Deus ela tem tido na sua vida? O salmista diz: a lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jesus disse que nós somos limpos pela palavra que Ele falou para nós. Só vocês são limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra de Deus, ela nos alimenta. Jesus, ele disse, deixou muito claro para nós, ele diz: olha, a minha carne é verdadeiramente alimento, o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quer alimentar a sua vida? Se alimente, Jesus. Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo. Embora que os católicos, da igreja católica, achem que, né, lá não é a ceia, né, a Eucaristia, né, a Eucaristia, né, o momento lá, a transubstanciação, Jesus, o momento lá que ele consagra lá, ali, ele, literalmente, Jesus agora era para ser as pessoas, os católicos eram para ser as pessoas que deveriam ter mais certeza de salvação. Por quê? Porque Jesus disse que aquele que comer da sua carne, beber do seu sangue, tem a vida eterna. Então, assim, e eles acreditam que verdadeiramente, né, ali a carne de Jesus, eles comem a carne de Jesus, né, na hóstia, aí come a carne de Jesus, né, não bebe o sangue, que é só parte que bebe o sangue, né, mas ele come a carne. Jesus disse o seguinte, em que
aquele que come da sua carne tem a vida eterna. Então era para ser a pessoa que tinha mais certeza de vida eterna, porque ele disse que Jesus, ele não promete uma coisa para uma pessoa e depois ele, sabe, não honra com a sua promessa. Deus não é homem para quem minta, né? Filho do homem para quem se arrependa. Então, é para a pessoa que tem mais certeza, é essa daí. Mas Jesus estava falando que verdadeiramente ele era comida, verdadeiramente ele, porque verdadeiramente ele fortalece a nossa vida, verdadeiramente ele, sabe, ele nos dá força, nos dá vigor. E é verdadeiramente mesmo, só que a pessoa acha que verdadeiramente é um pão, né? É comer, né? Um negócio que está na boca é comer. A pessoa parece ter dificuldade de entender um simbolismo, ele está fazendo um símbolo, ele está falando assim, né? Das coisas materiais para que ele revele as coisas espirituais, as pessoas não entendem. Jesus até disse assim, olha, eu estou falando para vocês de maneira material para ver que vocês entendem alguma coisa, porque se eu falar das coisas celestiais, vocês não entendem nada. Sabe, o nosso entendimento é totalmente limitado. Se nós queremos vencer as tentações, a gente precisa, o que diz aqui em Provérbios 28:13, diz o seguinte: quem esconde os seus pecados não prosperará, mas os que confessam e os abandonam encontram a misericórdia. Nós só fugimos, nós só vencemos as tentações quando nós demonstramos verdadeiramente arrependimento. Não existe arrependimento sem quebrantamento, sem se quebrantar diante da presença do Senhor. Porque o arrependimento na nossa vida, ela envolve emoção, mas ela envolve também inteligência. Porque o arrependimento ele é uma questão também de inteligência. Você saber exatamente que aquele caminho, aquele negócio ali não está certo, aquilo não é bom, aquilo é ruim, eu vou dar minha volta, eu não quero fazer isso aí. É uma decisão de vontade, eu não quero isso para a minha vida. É eu fazer uso do meu livre-arbítrio. Isso eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Sabe? Eu quero exatamente a bênção de Deus na minha vida. Lá no Salmo 51:17, ele diz assim, ó, o sacrifício que agrada a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará. Ele diz o seguinte, olha, essa pessoa que quer encobrir, né, colocar pano morno em cima de pecado, quer botar o pecado para debaixo do tapete, sabe, quer dar um jeitinho, essa pessoa, ele diz, olha, essa pessoa nunca prosperará, porque o pecado, resultado do pecado sempre é morte, sempre é destruição, sempre é coisa ruim. Mas com relação ao arrependimento, existe um grande vilão, existe um grande opositor com relação a nós nos arrependermos, que é a questão do orgulho. Em uma mensagem passada nós já falamos sobre isso, com relação à grande dificuldade que nós temos exatamente com relação ao orgulho, porque não queremos dar o braço a torcer, não queremos reconhecer que na verdade estamos errados, né? Queremos justificar exatamente os nossos erros, nós queremos estar por cima, não queremos, porque a questão do arrependimento é você reconhecer que está errado. E isso exige humildade. E a humildade é exatamente o grande problema do nosso orgulho. Porque a humildade é você reconhecer que na realidade você errou. Humildade é você reconhecer quem você é. E normalmente não queremos nos parecer com aquele que está por baixo. Não queremos estar parecido com aquele que está por cima. Tiago 4,6 ele dizem que mas ele nos concede graça maior, pois isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E por último, né, se você quer vencer as tentações, você precisa ter temor a Deus. Em Êxodo 20:20, ele diz assim, mas Moisés diz ao povo, não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês
e os livre de pecar. O temor de Deus os livre de pecar. O temor de Deus o livre de pecar. Isaías 11:2 diz assim: o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor ao Senhor. Olha o que é 1 Pedro 1:15 ao 17, ele diz com relação ao temor ao Senhor. Mas assim como santo aquele que vos chamou, sede santo vós também em tudo em que fizerdes, pois está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam o Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. O que é temer a Deus? Porque o temor, ele nos livra de pecado. Porque o temor a Deus. Sabe que temor a gente leva muito por aquela questão assim, não, temor é ter medo de Deus. Tem medo de Deus, mas não vai não que Deus vai me castigar. Tem medo de Deus me castigar. Isso é coisa de menino, né? Isso é coisa de menino. Menino é que não vai, não, o pai vai me dar uma pisa, né? O pai vai me bater, né? O pai vai me bater. Só que quando vem a maturidade, quando a pessoa se torna uma pessoa madura, né? Ele sai dessa fase, sabe por quê? Porque ele não tem mais essa questão, porque o pai vai me bater, né? Acabar um galalau, né? O pai vai me bater, a mãe vai me bater. Não existe isso. Sabe o que é que acontece quando você tem a maturidade? Nenhum filho, tem as exceções da sociedade, não quero entrar em exceção, mas normalmente, nenhum filho, ele quer desonrar o seu pai e a sua mãe. Jamais, nenhum filho, ele quer que o seu pai e a sua mãe tenham uma impressão ruim dele. Sabe? Ele tem medo de fazer uma coisa errada e o pai ficar decepcionado, a mãe ficar decepcionada com ele. Imagine um pai e uma mãe que está decepcionada com o seu filho. E é exatamente isso que é o temor a Deus. Ele não faz algo porque ele não quer causar dor e sofrimento naqueles em que ele ama. Porque ele tem um relacionamento de amor, ele tem um relacionamento de respeito com aquele que ele julga ser importante. E o temor de Deus é exatamente isso, não é ter medo do castigo, embora que o pecado já gera morte, já gera sofrimento, o castigo é natural, é a lei da semeadura. Mas, quando nós temos o respeito a Deus, quando nós temos amor a Deus, por isso o amar a Deus está sobre todas as coisas, sobre tudo e sobre todos. Quando existe essa consideração em relação a Deus, quando José, ele é tentado a pecar, ele traz algo que é muito interessante. Ele diz assim: jamais vou pecar contra meu Deus. Jamais vou pecar contra meu Deus. Porque ele estava longe de tudo, de todos os seus familiares, do seu pai, da sua mãe, da sua parentela, de tudo e todos. Só que ele sabia que tinha um Deus em que estava observando a sua vida. Ele sabia que a sua vida estava diante de Deus. E é exatamente isso que nos leva exatamente a vencer a tentação. É você ter a consciência plena em que Deus está contemplando a sua vida. Deus está olhando para você. Deus está exatamente na plateia, olhando exatamente o seu proceder, a maneira que você está vivendo. Deus está recebendo o seu culto. O seu culto é a sua vida. A verdadeira adoração
é aquela em que nós adoramos a Deus diariamente, onde quer que estejamos. Porque o temor a Deus é reconhecer quem Ele é, o que Ele fez. E quando nós reconhecemos exatamente quem Ele é e o que Ele fez por cada um de nós somos constrangidos a não ceder aos nossos maus desejos. Nós somos constrangidos a viver uma vida de santidade em sua presença. Então, o meu desejo nessa noite é que você seja uma pessoa mais do que vitoriosa. E uma pessoa mais do que vitoriosa é aquela em que não cede os maus desejos do seu coração, em que é fiel a Deus em seu propósito. Amém? Vamos louvar a Deus ainda, né, com um cântico, né, que foi pedido da irmã Alice. Tem mais algum pedido ainda aí? Tem, Se é pedido, a gente vai cantar. Eu sempre te vira à noite aqui cantando aqui, né? Não tem problema nenhum. Né? Quem se enjoar vai se embora, né? O quê? Você é novo. Ah, não sei. Michelle aí pediu o meu louvor é fruto, isso aí é do tempo dela. Eu já conheço. É antigo, viu? Esse cântico ele é exatamente o apelo que Jesus ele faz, assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Foi tema, né, da nossa congregação, uns 2 anos atrás, né, essa música, né, do aniversário da nossa congregação, e a gente cantou lá na congregação ali, né, de Nilson Correia, né, e vamos louvar a Deus, né, com esse cântico. Medite na letra desse cântico. O
Deus, né? Desde já queremos agradecer, né, todas as pessoas que estiveram conosco, né, nesse momento, né? Deus em Cristo Jesus abençoe assim a sua vida maravilhosamente, né? Se essa palavra abençoou a sua vida, compartilhe, né, nas suas redes sociais, compartilhe com outras pessoas, né? E certamente outras pessoas também serão abençoadas. Isso também é evangelizar, isso também é proclamar o reino de Deus. Não estou falando que seja só isso, compartilhar isso aqui, não. Tudo aqui com a mensagem que você sentir que tocou em seu coração. Então compartilhe com as pessoas, compartilhe tanta coisa, né? E compartilhe o que é. Compartilhe a palavra de Deus também assim com outras pessoas. Queremos agradecer a todos os irmãos da Igreja Batista em Xeramobim, na pessoa do pastor Elmo Machado, e também todos os irmãos das congregações de nossa igreja, todos os irmãos ali da congregação do Logradouro, né? A pessoa do Diácono Rosier, né? Cristo Jesus abençoe a vida do Rosier, lá da Parada Mil, a pessoa do Diácono Kleber, e também todos os irmãos da Coab, né? A Coab também, que Deus em Cristo abençoe, e os irmãos lá do Quieto também, né? Do Quieto também, que Deus em Cristo abençoe, e todos os irmãos da Edmilson Corrêa, nossa congregação, né, que Deus em Cristo abençoe a vida da família do irmão Brito, né, sua esposa, seus filhos, que Deus em Cristo abençoe, da irmã Alice Taveja também, a Roberta, né, também. Deus em Cristo abençoe assim, todos os irmãos aí da congregação. Quem foi mais que esteve conosco? O irmão Didi, né, conhecido como está dizendo aqui, está assistindo com a irmã Anaele, a Iraneide Jardim, minha amiga, né, que se abençoe a sua vida, maravilhosamente, o pastor Elmo, a irmã Giselda, a Jane Lima, a irmã Lucilene, a Lucivalda, a Ana Lúcia, a Lene Ismar, a Elcivane, também minha amiga, que Deus te abençoe, a irmã Rosier, a irmã Michele, Tiago Alves, a irmã Regis, a Juliette, a Elinete, a Elizabeth, a cunhada, minhas cunhadas, né? Mais aqui, a irmã Cleia, Bruno, Jael Teixeira, Malice Silva, e mais aqui. A Michelle vai estar aqui com a gente aqui, né? Bem pertinho, né? Chazulha dela. Nós agradecemos, quero agradecer também, né, mandar um grande abraço, né, dos meus pais, né, a minha mãe, que Jesus abençoe assim, a sua vida, a Leonete lá com a sua família. A Margarida também está assistindo. Acho que sou, viu? Se eu não disse seu nome, perdoe que na próxima a gente fala, porque fica passando aqui. Porque passa aqui bem ligeira e às vezes. Mas em Cristo Jesus nós queremos agradecer, né? Agradecer pela vida do irmão Bruno, né, que aí está bem, né, se recuperando bem, né, em casa, né, com a sua família. Que Deus em Cristo abençoe maravilhosamente, né, assim, a sua vida, né. E agradecer assim a todos os irmãos em Cristo Jesus. Vamos orar nesse momento, convido você a estar orando juntamente conosco. O nosso desejo é abençoar a sua vida. Querido Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos a Ti por a oportunidade nessa noite de estarmos aqui reunidos para Te louvar e para compartilhar da Tua palavra, que o Teu doce e maravilhoso Espírito Santo, ó Deus, traga vida, traga restauração, traga, ó Deus, ó Pai, traga vigor, traga coragem, traga, ó Deus, forças, ó Pai, para vencer, ó Pai, todos os obstáculos em que sobrevêm sobre nós, ó Pai. Ó Deus, em que não venhamos ser levados, ó Deus, pelas más notícias, não venhamos ser levados, ó Deus, pelas circunstâncias, pelas dificuldades, pelos problemas, mas possamos confiar cada dia mais em Ti, possamos descansar em Ti, possamos, ó Pai querido, ó Deus, colocar toda a nossa confiança, ó Deus, nosso coração em Ti. Que a nossa fé esteja firmada em Ti. Ó Deus, se há pecados, que sejam perdoados. E concede, ó Pai, da Tua salvação, concede da alegria, da esperança que há em Ti, ó Pai.
Ó Deus amado, em nome de Jesus, ó Pai, rogamos a tua bênção, Pai, sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família. Ó Deus, se há enfermidades que sejam, ó Pai, curadas. Ó Pai, se há, ó Pai querido, ó Pai querido, se há setas, se há, ó Pai querido, aprisionamento, se há, ó Pai querido, ó Deus amado, qualquer tipo de cilada do inimigo, ó Pai, seja desfeita em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus amado, e tenhamos, ó Pai, a vitória em Ti. É no nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Então que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja assim, né, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Muito obrigado, né, você que esteve conosco até agora, né, que Cristo Jesus assim abençoe a sua vida ricamente. Amém.